Mineiro que era procurado da Justiça de Caratinga desde 2012 é preso em Massachusetts. Casa Branca lança fundo milionário para investir em programas anti-imigração de países latinos. Estados Unidos registram queda de 40% nas travessias ilegais neste ano. Brasileira se prepara para disputar campeonato pan-americano de mountain bike em Utah neste final de semana. E domingo é Dia das Mães, uma data que já movimenta a comunidade brasileira aqui do país. A tradição varia de acordo com as culturas das regiões, mas os brasileiros são considerados os mais calorosos e receptivos. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um brasileiro de 37 anos foi preso aqui nos Estados Unidos e deportado pela Polícia de Imigração. Ele era um foragido da Justiça de Minas Gerais e estava na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional. A foto mostra Ronaldo Marcos da Silva, de 37 anos, momentos antes de entrar no avião e ser deportado dos Estados Unidos pelas autoridades de imigração. O brasileiro era procurado da Justiça desde 2012, quando fugiu de Caratinga, Minas Gerais, por ser detido por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Segundo o governo norte-americano, ele estava escondido aqui nos Estados Unidos desde 2019, quando entrou no país de forma ilegal pela fronteira do México com El Paso, no Texas. Na época, a Justiça de Imigração permitiu que ele aguardasse processo de asilo em liberdade. Ele estava morando em Massachusetts. Foi só em 2023 que o ICE recebeu a notificação de que ele era procurado, que estava na lista da Interpol. Então, investigadores chegaram até seu paradeiro e o prenderam. Agora, após ser deportado, Ronaldo vai cumprir pena de pelo menos 3 anos de reclusão em Minas Gerais. A Casa Branca lançou um novo e audacioso plano para conter as redes de tráfico de imigrantes sem documentos. Um fundo americano que vai financiar com milhões de dólares programas anti-imigração de países parceiros na América Latina. O governo dos Estados Unidos planeja investir 578 milhões de dólares em países latinos para ajudá-los a combater organizações criminosas que controlam rotas migratórias rumo aos Estados Unidos. O fundo inclui assistência humanitária, econômica e de desenvolvimento para responder às necessidades urgentes. O anúncio foi feito durante a visita do secretário americano de Estado, Antony Blinken, a Guatemala, um dos países que possui um alto fluxo de imigrantes que vão para o território americano. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos alertou que os países que facilitarem a imigração ilegal vão ser sancionados com multas pesadas. Esse programa milionário deve começar a ser disponibilizado nas próximas semanas e faz parte dos esforços do governo Biden para tentar reduzir o alto número de imigrantes que está cruzando a fronteira sul que separa o México dos Estados Unidos. A ideia também é incentivar os caminhos legais para a imigração e apoiar a regularização das pessoas que buscam refúgio aqui no país. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou que o número de imigrantes que tentam atravessar a fronteira do país de forma ilegal caiu. E caiu significativamente. Os dados mostram essa queda de 40% nos primeiros 3 meses desse ano. A gente lembra que essa redução acontece após o país registrar um recorde histórico de 250 mil apreensões de imigrantes na fronteira sul somente em dezembro do ano passado. Segundo especialistas, a queda de travessias é considerada atípica nessa época do ano, que fica entre o inverno e o verão, que impõem temperaturas extremas no deserto. A baixa nos números é um reflexo das novas medidas que têm sido impostas pelo governo Biden em paralelo às negociações com o Congresso que não avançam. O governo também aumentou o número de deportações nos últimos 12 meses, com mais de 660 mil indivíduos expulsos daqui do país. Depois do intervalo, a polícia de Nova York começa a tirar à força do metrô pessoas desabrigadas e doentes que usam os vagões como casa. E a gente explica como os programas de pontos e fidelidade dos cartões de crédito vão ser auditados pelo governo.
Polêmica em Nova York. A cidade criou uma força-tarefa com policiais e médicos para retirar homeless e doentes mentais das estações de metrô da cidade. Esse grupo, que possui autorização para usar a força, já retirou mais de 100 pessoas em condições de rua do sistema de transporte. A reportagem é da Carolina Camargo. As equipes, formadas por policiais e médicos, já retiraram 113 pessoas em condição de rua das estações de metrô de Nova York. Pelo menos 16 foram levados à força com respaldo da lei estadual. Essas pessoas foram encaminhadas para avaliações psiquiátricas, tratamento ou abrigos da cidade. O programa, chamado Subway Co-Response Outreach, foi criado para tentar combater a crescente onda de violência no sistema de transporte público da cidade e dar mais segurança para os usuários. Em 2022, foram pelo menos 88 mortes no subsolo da cidade, um aumento de 35% com relação a 2019. Os defensores dos direitos humanos criticam a prática e alegam que o uso da força contra os doentes pode piorar o quadro clínico. Já o sistema do metrô afirma que as medidas duras só são usadas contra pessoas que enfrentam graves problemas psiquiátricos e não aceitam os cuidados médicos. Então é uma obrigação, sim, do governo zelar pela segurança das pessoas. Mas, apesar de submeter as pessoas, né, a esses tratamentos contra a própria vontade, existem formas mais humanas de internar as pessoas, né? A violência nunca vai ser uma solução para nada. As intervenções, elas têm que ser realizadas por pessoas que são treinadas e competentes para isso. Se você está pensando em comprar a casa dos sonhos neste mês de maio, é bom pesquisar melhor o mercado imobiliário antes de tomar qualquer decisão. É que uma pesquisa da Gallup apontou que a população acredita que este é o pior momento para se gastar dinheiro com um imóvel. 76% dos entrevistados dizem que é hora de esperar os preços baixarem e não investir neste momento em uma casa, já que as taxas de hipoteca e preços residenciais estão nas alturas. Apenas 21% dos pesquisados disseram o contrário. Afirmaram que deram entrada no imóvel e não se arrependeram. O restante de 3% não soube responder. Os dados mostram que a maior parte da população permanece pessimista em relação ao mercado imobiliário. As estatísticas negativas estão quase empatadas com o ano passado, que foi considerado o pior da enquete popular da Gallup. A pesquisa foi considerada um reflexo da frustração persistente dos moradores do país com a crise de acessibilidade para o setor de habitação. E os cartões de crédito estão na mira de reguladores federais. Eles querem saber se as instituições financeiras estão seguindo as regras de recompensa e programas de fidelidade para os consumidores. Isso inclui principalmente os pontos que rendem milhas aéreas. Uma audiência pública vai verificar se esse sistema das empresas está funcionando. E o que isso vai significar para os clientes, a gente te explica agora. Isso é uma boa notícia. A ideia não é prejudicar o consumidor, mas facilitar processos e até benefícios com vantagens justas aos clientes. Os reguladores querem saber quanto valem os programas de recompensas e fidelidades oferecidos pelos cartões de crédito e descobrir se os consumidores estão ou não pagando mais em taxas e juros do que recebendo vantagens. Os fiscais estão especialmente focados nas premiações acumuladas que oferecem milhas de viagens. Eles querem verificar as promessas sobre os bônus de inscrição, pontuação, resgate dos valores, perda de recompensas, restrições ao uso dos pontos e como as instituições financeiras podem ser mais transparentes com o esquema. 40% das pessoas que vivem nos Estados Unidos possuem cartões de crédito com premiações ou pontuação de viagens. A fiscalização acontece logo depois da reunião do Gabinete de Proteção Financeira ao Consumidor e do Departamento de Transportes com companhias aéreas, instituições financeiras, sindicatos e grupos de defesa do consumidor para discutir as atuais regras e novas regulamentações para esse sistema que vem movimentando milhões de dólares no país. A Casa Branca vem ampliando os esforços, a repressão contra taxas de alto risco e práticas abusivas de preços, especialmente em setores como os serviços financeiros e as companhias aéreas, que pressionam os consumidores e contribuem para a inflação. Aumenta a fuga em massa de palestinos da região de Rafah, no sul de Gaza. As tropas do governo de Jerusalém seguem avançando no último reduto do Hamas. Hoje houve registro de confrontos entre terroristas que deixaram mortos e feridos dos dois lados do conflito. O enviado da Record a Tel Aviv, Felipe Brandão, tem mais informações.
4 soldados israelenses morreram durante os conflitos na faixa de Gaza nesta sexta-feira. As autoridades informaram que os soldados estavam numa operação na cidade de Gaza quando foram baleados. Todos serviam no mesmo batalhão e tinham 19 anos de idade. 271 soldados morreram desde o início da ofensiva à faixa de Gaza. No momento, as forças de Israel preparam uma grande operação em Rafah. A cidade é considerada o último refúgio dos terroristas do Hamas. Mais de 100 mil habitantes deixaram a área. Hoje, o primeiro-ministro israelense disse que espera superar as divergências com o governo americano sobre o confronto. Ontem, o presidente Joe Biden ameaçou suspender o envio de armas para o país se Netanyahu determinar uma invasão a Rafah. Em paralelo, a última rodada de negociações de uma possível trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi encerrada mais uma vez sem acordo. O Hamas chegou a aceitar uma proposta dos mediadores, mas, segundo autoridades de Israel, a iniciativa ainda está longe das exigências do país. De Tel Aviv, Felipe Brandão para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, o levantamento mostra que mais de 300 mil crianças perderam os pais por overdose nos últimos anos aqui no país. E tem reportagem com um alerta de especialistas para sinais de escoliose nas crianças. A gente fala agora da crise de opioide aqui nos Estados Unidos. Um estudo alarmante apontou que as drogas estão deixando milhares de crianças órfãs aqui no país. Nos últimos 10 anos, mais de 320 mil meninos e meninas perderam o pai ou a mãe para essas substâncias ilícitas. Os estudiosos analisaram os dados de 2011 a 2021. Durante essa década, cerca de 649 mil pessoas morreram por overdose com idades entre 18 e 64 anos. A maioria dessas vítimas tinha famílias e filhos. Os dados apontaram que, nesse período, 321 mil crianças ficaram órfãs de um dos pais aqui nos Estados Unidos. Os números são o dobro da década anterior. Passaram de 27 para 63 crianças por cada 100 mil habitantes. E demonstram o aprofundamento da crise de opioides, além da emergência de um combate efetivo ao problema no país. O aumento foi registrado em todas as populações raciais e étnicas. Nenhum estudo nacional tinha analisado antes a quantidade de crianças afetadas pela crise das drogas, e isso disparou o alerta no governo norte-americano. Uma questão bastante urgente que o artigo nos chama a prestar atenção é o que a gente deve fazer do ponto de vista de medidas de tratamento. Quer dizer, então, além da gente ter que investir, de ter que pensar em intensificar as medidas de tratamento para as pessoas que apresentam a dependência, a gente tem que colocar também nesse rol de intervenções o cuidado dos familiares, especialmente das crianças que são pequenas e que estão envolvidas nesse contexto muito desfavorável, que é esse contexto de uso. Mas quando a gente fala de medidas de intervenção ou de medidas de tratamento para essas famílias, para as pessoas acometidas pela dependência e seus filhos e filhas, a gente fala numa perspectiva de acolher, uma perspectiva de fazer com que essas pessoas com dependência consigam acessar tratamento. Autoridades do Maine estão investigando um caso surpreendente. É que um morador do estado recebeu na porta de casa uma encomenda que ele não fez. O residente de Winslow logo chamou a polícia ao perceber que tinha algo estranho dentro de um pacote com remetente da Califórnia. A encomenda continha sacos e sacos de fentanil, o opioide responsável pela crise de saúde pública que vive os Estados Unidos. Um medicamento altamente viciante tem matado milhões de pessoas aqui no país por uma microdose que pode ser 50 vezes mais potente que a heroína. A carga de mais de 30 libras de comprimidos sintéticos foi avaliada pela polícia do Maine em 2 milhões de dólares. Mas no dia seguinte, mais um pacote com mais drogas chegou no mesmo endereço por engano. Agora a polícia tenta identificar a origem e a rota original que ela faria. Até agora, ninguém foi preso.
A escoliose afeta cerca de 7 milhões de moradores aqui dos Estados Unidos, de acordo com dados da National Scoliosis Foundation. Mas apesar do alto número, pouca gente sabe que essa condição geralmente é fácil de identificar ainda na infância. Por isso, especialistas alertam para os cuidados importantes dos pais. Um olhar mais atento pode evitar que os pequenos possam ter problemas mais sérios de saúde no futuro se a escoliose não for tratada cedo. É uma curvatura da coluna, geralmente 10 graus fora do normal. Este médico de saúde infantil diz que alguns sinais comuns da escoliose incluem ombros e omoplatas desiguais, distância irregular entre os braços e o corpo quando se está em pé, costelas proeminentes, músculos salientes na parte das costas e dobras de pele irregulares no quadril. O médico explica que de ano em ano muita coisa muda no corpo de uma criança, por isso é sempre importante um olhar atento aos detalhes. A detecção antecipada é crítica. Se não tratada, a escoliose pode levar a dor crônica nas costas, deformidades físicas, osteoartrite, problemas cardíacos e pulmonares. Apesar de não haver cura para a escoliose, existem opções de tratamento. A professora de Educação Física e personal trainer Bruna Santo explica a condição e alerta para a má postura das crianças hoje em dia por causa do tempo de tela. Escoliose infantil, mais comum em crianças entre 10 e 18 anos, conhecida pela medicina em dois formatos, como a escoliose idiopática e a escoliose genética ou hereditária. Essa escoliose sem causa, que é a idiopática, nós, na Educação Física, falamos que é a escoliose por má postura. Hoje as crianças têm muito mais acesso a videogame, a tecnologia, a tablet. Então, nessa idade, ela fica mais corcunda, ela fica em má postura. A escoliose, ela pode ser em S, né, no formato de S, na nossa coluna, aqui na nossa coluna vertebral, ou em forma de C. É interessante que os pais ou responsáveis consigam identificar ainda quando a criança é jovem, ela é pequena. Acima da adolescência, dos 18 anos, é muito mais difícil corrigir essa postura. E é interessante também que ela procure um médico especializado em coluna para conseguir tratar de forma adequada e corrigir essa escoliose. Agora a gente traz os detalhes de um estudo que durou 30 anos e tinha o objetivo de entender os efeitos dos alimentos ultraprocessados no nosso organismo. De acordo com os resultados, segundo cientistas de Harvard, consumir esse produto está associado a um risco precoce de morte. E mais, diferentes alimentos têm impactos distintos, de acordo com os dados das análises feitas em mais de 100 mil profissionais de saúde que participaram do experimento por 3 décadas. Por exemplo, o grupo que come mais alimentos ultraprocessados, com uma média de 7 porções por dia, desenvolveu um risco 4% maior de morte de qualquer causa, além de um perigo aumentado de 9% para doenças neurodegenerativas. Entre os alimentos pesquisados, as carnes tiveram um impacto maior no risco de morte do que os cereais e os pães, porque esses dois últimos têm ao menos nutrientes benéficos como fibras, vitaminas e minerais, segundo os especialistas. Os pesquisadores dizem que os ingredientes dos alimentos ultraprocessados são um problema para a saúde. É o caso de aditivos alimentares, emulsificantes e substâncias flavorizantes usadas para dar sabor a essas comidas. E depois do intervalo, brasileira vai disputar o Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike em Utah neste final de semana. E tem reportagem sobre o Dia das Mães, que é neste domingo e vai movimentar a comunidade brasileira aqui no país. Acontece neste final de semana o Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike em Salt Lake City, em Utah. E claro que tem brasileira participando dessa disputa internacional. A repórter Eloá Urazen conversou com a Juliana Salvini, que é bicampeã pan-americana. Olha só. Depois de 20 anos, o Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike volta a ser disputado nos Estados Unidos. E não é exagero dizer que Juliana Salvini, a representante brasileira na competição, se preparou a vida inteira para esta prova. Disputando campeonatos de ciclismo desde os 13 anos, a jovem de 20 anos desembarcou em Utah, trazendo na bagagem o título de bicampeã pan-americana júnior. Estou muito feliz de estar aqui. Minha preparação foi super intensa até então para conseguir essa medalha aí no Campeonato Pan-Americano e para o próximo bloco de prova também.
Juliana está agora em concentração máxima para voltar às pistas amanhã, depois de conseguir bons resultados nas disputas anteriores. E esse Pan-Americano é super importante para nós do Brasil, para a gente tentar a segunda vaga nas Olimpíadas para a categoria feminina. E a gente está lutando por tudo, com todas as nossas forças, por isso aí. Amanhã a gente tem a minha prova no cross country. Ontem a gente fez 3º lugar no team relay, revezamento por equipes. E amanhã é a prova de cross country. É uma prova que dura em média de 1h15 a 1h30. E vou dar tudo amanhã para tentar conseguir essa medalha. E uma super tempestade solar que emite ondas geomagnéticas pode atingir a Terra a partir de hoje. O anúncio foi feito pelo Centro de Previsão e Clima Espacial dos Estados Unidos. Os especialistas disseram que essa pode ser a maior tempestade dos últimos 20 anos. A notícia ruim é que essas ondas energéticas intensas podem afetar e provocar falhas em aparelhos eletrônicos, GPS e celulares aqui na Terra nos próximos dias. Já a notícia boa é que essa super tempestade solar vai produzir o famoso fenômeno da aurora boreal de cores verdes, roxas e vermelhas. Então fique atento ao céu neste final de semana, porque a previsão é de luzes coloridas em algumas partes daqui dos Estados Unidos. Bom, fica aí a dica. Então vamos aproveitar, já que a gente está falando de clima, dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão para o final de semana. Vamos lá? Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 43. Nova York, sol entre nuvens também, mínima de 49, máxima de 62. Norfolk, sol entre nuvens, tempo tímido, a mesma coisa em Atlanta. Na Flórida, a gente tem tempo encoberto em toda essa região, com máxima de 92 graus, vai fazer calor nessa área. New Orleans, sol entre nuvens, a mesma coisa em Houston, com máxima de 85 graus, Evelyn. Em San Antônio, a máxima fica em 83, também previsão de tempo encoberto. Em El Paso, é a mesma coisa, mas ainda mais quente lá, gente. Máxima vai bater 91. Em Albuquerque, no Novo México, a previsão é de pancada de chuva por causa desse calor intenso. Essa chuva segue se prolongando em Phoenix, ali no Arizona, mas dá uma trégua na área de Las Vegas, em Nevada, onde vai fazer bastante sol ao longo do final de semana, com máxima de 87. Em São Francisco e em Los Angeles, na Califórnia, em boa parte dessa faixa da costa oeste, a previsão é de sol entre nuvens também. E domingo é Dia das Mães, e na contagem regressiva para essa data especial tem muita gente fazendo planos e buscando presentes de todos os preços. No topo da lista, claro, estão as flores, mas tem joias também. É que este ano a média de gastos por pessoa subiu com os gifts, é de $250. A movimentação financeira nos comércios deve ser a segunda maior da história, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. Data festiva se aproximando e os shoppings já estão vendo o movimento crescer. Os consumidores estão gastando com presentes variados e, por isso, a expectativa é que o Dia das Mães deste ano seja o segundo maior da história, com um investimento de 33 bilhões de dólares. O Dia das Mães sempre atrai um movimento muito maior para as lojas, mas cada vez mais nós, lojistas, estamos tendo que ser mais criativos em fidelizar esse cliente. No topo da lista de preferências estão flores, cartões de felicitações, joias e até eletrônicos. Mas se você busca algo diferente, preste atenção nesta dica. Catherine Cullen, da Federação Nacional de Varejo, diz que os pacotes que incluem passeio, jantar, spa e até aula de culinária estão fazendo o maior sucesso este ano. A spa experience, maybe a cooking class. A Priscila, que é conhecida na comunidade por fazer ações que devolvem a autoestima das mulheres, seguiu essa linha alternativa e está oferecendo para as brasileiras aqui na Flórida um dia de beleza e transformação que cabe no bolso de qualquer um. Muitos filhos presenteiam as mães com muito mais. Uma mudança radical de visual, colocando um mega hair, mudando o tom de cabelo, algo que a mãe já tinha vontade de fazer e nunca fez. O Dia das Mães é sempre celebrado no segundo domingo de maio aqui nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países que adotaram a data. A tradição varia de acordo com as culturas das regiões, mas os brasileiros são considerados os mais calorosos e receptivos. Um povo que sabe reunir a família e festejar para agradecer esse amor infinito das mamães, sejam elas brasileiras, estrangeiras, de coração ou até mesmo os pais que, em muitos casos, têm que assumir esse papel.
E como manda a tradição brasileira, o domingo vai ser dia de churrasco com a família reunida. E se a mamãe estiver distante, basta fazer uma videochamada para marcar presença nessa reunião de amor, que é o maior símbolo da nossa comunidade. Essa forma, né, que o brasileiro tem aí é muito cultural, é nossa. Não é à toa que é um dos feriados aí que são os mais importantes aí pelo mundo, né, e que sempre comemorado aí com muita alegria, com muita reunião de família, com muito amor, com muito afeto, né. Então curte esse dia, porque mesmo quando a mamãe tá longe, você pode ter certeza que essa mãe tá sempre perto, tá sempre aqui. Feliz Dia das Mães para todo mundo, principalmente para vocês aqui da América também, que as mães estão longe, né? Curte esse dia, gente. Feliz Dia das Mães para todas nós. É isso aí, ficam então as dicas alternativas de presentes, né, para vocês darem para as mães nesse final de semana, no domingo. Isso. E fica aqui também o beijo enorme da nossa equipe para todas as mamães. Celebrem bastante esse dia. Filhos, aproveitem os colinhos. Nós que ficamos longe das nossas mães não temos, então aproveitem por nós. O beijo vai ser online, vai ser via Zoom. Online, isso aí. Bom, gente, o Jornal Américas no ar, então, termina agora. Você fica com mais um episódio de Reis da Decadência e a gente se encontra de novo na segunda-feira. Até lá. Até.